Bom dia a todos. Hoje é 11 de junho de 2024, agora 8 horas e 45 minutos, e eu inicio a sessão da segunda Câmara Ordinária do Tribunal de Impostos e Taxas, e anuncio aqui a composição da nossa Câmara. Dou os meus cumprimentos à doutora Daniela Rodrigues Gonçalves, titular da nossa Câmara, ao doutor Samuel de Oliveira Magro, também titular. Dou aqui sempre e renovo as boas-vindas ao doutor Daniel Moretti, seja muito bem-vindo à nossa Câmara. E cumprimento a representação fiscal na pessoa do Dr. Tabir Pirajá de Macedo Filho. Cumprimento todos aqueles que nos dão suporte, especialmente aqui Oswaldo, Hélio, Jailson e todos aqueles que nos acompanham. Bom, senhores, eu vou iniciar aqui a nossa sessão. Hoje temos uma sessão com 2 processos pautados e, segundo consta, não temos inscrição para realização de sustentação oral. Então, eu vou passar aqui pela ordem da pauta e vou abrir aqui o julgamento do AIN 4075-75-1, em que é autuado Haveri Becker Latinoamérica Máquinas Limitada, o processo de relatoria do Dr. Samuel de Oliveira Magro. Então, doutor Samuel, se quiser apenas apresentar aqui o caso, como não temos sustentação oral, o senhor já pode apresentar o caso e efetivamente já passar a leitura do voto. Enquanto isso, eu vou gravar aqui só a sustentação oral como não realizada. Ok, senhor presidente. Inicialmente, bom dia a todos, os colegas aí. E esse caso aqui é um caso, sim, bastante simples. Bom, originalmente lá tinha uma acusação, eram 2 acusações, né, de crédito indevido, documentação inidônea, e no item 2, que é o que nos interessa aqui, é recebimento de mercadorias desse mesmo contribuinte irregular, né? Coincidentemente, esse processo foi julgado na 5ª Câmara Julgadora e eu fui o relator desse processo lá na 5ª Câmara, né? E lá naquela oportunidade eu mantive o item 1, né, pela análise das provas tal, e reduzi o item 2, por maioria de votos, na verdade, por acho que desempate de votos, eu era presidente lá na época, manteve-se essa decisão, então, de redução para 50% do valor inicialmente lançado no item 2. Essa decisão, então isso já foi há alguns anos, essa decisão foi para a Câmara Superior e, conhecendo do recurso especial da Fazenda, anulou parte dessa decisão, né, porque entendeu que os critérios subjetivos não haviam sido analisados quando da aplicação do 507A, né, no tocante ao porte econômico da empresa e aos antecedentes fiscais. Bom, independentemente de ser ou não, eu vou retornar esse processo, caiu para mim, para minha relatoria, né, coincidentemente, e então eu reanaliso essa questão, que na verdade a única coisa aqui em discussão é a redução do item 2, né, pelo 507A. Nesse novo voto, eu analiso essa questão, analiso o porte econômico da empresa, que é uma empresa de muito grande porte, né? E analiso também os antecedentes fiscais, né, nos termos que apontados lá pela Câmara, pela representação fiscal nas suas contrarrazões ao recurso de ofício, ao recurso ordinário, né? Muito bem. Feita essa análise, eu mantive a mesma decisão, né? Eu entendo que é correta a redução dessa multa em 50% do valor originalmente lançado, né? E por que eu faço isso? É pelas particularidades do caso. No caso aqui, esse idôneo, a Katana, ela teve uma vida regular, né? Efetivamente, por um bom tempo, ela transacionou com a autuada, né? E aí, em, se não me engano, em junho de 2011, se não me engano, né? Ela encerrou suas atividades, né? Então já não teve mais atividades. E, no entanto, continuou emitindo notas aí para a autuada, né? A partir dessa data. Bom,
Com relação ao crédito, que é o item 1, já está resolvido, essa matéria não vamos entrar, mas lá eu fiz toda a análise das provas que foram apresentadas, tal. Ele realmente apresentou provas da existência, mas tudo da época em que era regular, que essa empresa era regular, né? Muito bem. No entanto, essas notas que ensejaram aqui a aplicação da multa do item 2 são notas de retorno de industrialização por encomenda, né? E algumas delas são logo depois da idoneidade, né? Então, acho que a idoneidade foi em junho, acho que uma é de julho, a outra é de agosto, e tem uma lá em dezembro, né, desse mesmo ano. Então, essa particularidade, ou seja, efetivamente existiu, não há nenhuma acusação de dolo nem nada, em função de ser uma empresa de grande porte, que eu mantive em 50%. Senão seria caso de uma redução ainda maior, né? Com relação aos antecedentes fiscais, na verdade, não há antecedentes fiscais assim, tão desabonadores. Há lá vários, há cerca de uns 10 auto-infração, mas em todos eles a contribuinte nem se defendeu, né? Liquidou lá, então eram muitos deles irrisórios, R$ 5.000, R$ 10.000, ou seja, que demonstra assim, um efetivo deslize, né? Que foi cometido na, na emissão de documentos, na registro de documentos, ou seja, que são os maiores lá, exceto esse, né? Esse que nós estamos discutindo, os maiores de 250 mil, que, dentro da lógica do porte econômico, demonstra o seguinte, que realmente foram coisas, algum deslize, né, para uma empresa fatura mensalmente aí dezenas de milhões de reais, né, mensalmente. Tanto que ela até preferiu nem se defender, em todos esses outros casos. Eu entrei um por um, exceto os AINs é, físicos, né, que eu não consegui lá acesso à informação sobre o que aconteceu com eles, que eram acho que 3 ou 4, todos os de número 4 milhões, né, que são os eletrônicos, ela nem se defendeu, né? Então, por tudo isso, os senhores já tiveram acesso ao meu voto, faço lá a análise, que eu acho suficiente do porte econômico e dos antecedentes fiscais, e mantenho, então, a redução da multa do item 2 em 50%. Eu acho que é desnecessária a leitura do voto, porque esse é o caso, né? O advogado também está presente. Então, acho que o caso é esse e coloco à disposição da Câmara para eventualmente, alguma dúvida que tenha. Bom, senhor presidente, obrigado. Obrigado, doutor Samuel. Acho que está muito claro. É evidente que a gente enfrenta aqui o problema da questão subjetiva da fixação da multa, né? O senhor entende que a redução de 50% é razoável e é compatível ali com a leitura que o senhor faz a respeito dos antecedentes e do porte econômico da empresa, né? Se analisarmos aqui o DDF, temos aí que a multa foi fixada num valor relativamente alto, muito alto, né? Coisa de 500 mil reais para um subitem e de cento e poucos mil reais para outro, tal. E essa redução ainda ficaria alguma coisa elevada se considerar o fato de que não houve dolo, fraude, simulação e todo esse contexto que o doutor Samuel coloca. Mas eu coloco a questão em debate, quero ouvir aqui os colegas se tem algum complemento ou alguma ponderação a fazer. Doutora Daniela, alguma consideração? Não, Tá bom. Doutor Daniel? Não, acho que é uma. Desculpe, doutora Daniela. Não, tudo bem. Não, é uma questão de moderação sancionatória. Acho que o relator, doutor Samuel, fez a análise detalhada de todos os requisitos e eu também estou de acordo. A representação fiscal, doutor Tabir? Acho que o doutor Samuel quer falar primeiro, né? Diga lá, Samuel. É só uma questão que eu me esqueci aí quando no relatório, que é com relação à súmula 10, né? Que, na verdade, estaria fora até mesmo da competência da Câmara, né? E nesses casos, eu costumo não tocar na matéria. Mas, nesse caso especificamente, o recurso especial do contribuinte não foi recebido, né? Não foi processado. Ou seja,
E possivelmente, provavelmente, se a Câmara me acompanhar nesse voto, se sagrado vencedor esse meu voto, também a representação fiscal não poderá interpor recurso especial. Então, no caso, ficaria sem possibilidade de reanálise a questão da súmula 10. Então, por isso eu a incluí aí, dei um jeito de colocá-la aí como parágrafo para também já colocar a súmula 10 que ele havia pedido no recurso ordinário, né? Então, essa era só uma questão que me fugiu aqui na hora do relatório. Obrigado. Perfeito. Doutor Tabir. Obrigado. Doutor Samuel, realmente nós nos manifestamos contra na ocasião, inclusive trouxemos essa questão dos antecedentes, né? Mas o senhor bem analisou a questão, eu creio que não há mais nada a se colocar. A única coisa que realmente tinha pensado era essa questão da súmula 10. Eu vi que estava no voto já a sua redução, e eu até pensei em fazer aquela petição que a gente atravessa aí, solicitando a aplicação da súmula 10, né? Mas o próprio contribuinte solicitou durante seu recurso ordinário, né? Então achei que não seria o caso. Se acharem que é necessário, eu faço sim rapidamente, mas não sei se seria necessário mesmo para, né, para ficar sem pedido, porque pedido teve, né? Teve no registro do recurso ordinário, e de uma forma ou de outra está se reanalisando esse Então, recurso nesse momento, né? Então, não sei se seria realmente necessário, mas se a Câmara entender necessário, eu faço sem problema algum. eu honestamente acho desnecessário, doutor Tabir, porque Perfeito. se existe, se consta do pedido, Uhum. não há que se argumentar qualquer outra questão, senão a própria análise do pedido. Portanto, Perfeito. vejo Perfeito. É o que necessidade, não. da forma como eu vejo também. Tá. Lembrando só, se eu estiver enganado, me corrijam, mas para uma redução de multa, a Câmara nós precisamos ter 3 de 4 votos, né? Então, não temos esse problema aqui. Eu também anuncio que vou acompanhar o doutor Samuel, a questão está muito clara, é a questão de dosimetria mesmo, fica aí ao critério do relator, que é quem mais conhece aqui o processo, estamos todos de acordo, portanto, acho que posso, se me permitirem, já posso encerrar os debates. Caso simples, sem grandes desdobramentos, eu vou pedir, por gentileza, eu estou fazendo a verificação do quórum. Muito bem. Quórum confirmado, eu passo a iniciar a votação. Bem, então, formalmente aqui, votação encerrada. Eu anuncio que o AIN 4075-75-1, em que é autuado Haver e Becker Latino-Americana Máquinas Limitada, teve aqui o parcial provimento do seu recurso ordinário, nos termos do voto do relator, que foi acompanhado à unanimidade. Então, eu encerro a votação. Não houve. Então, houve recapitulação da infração? Não. Ou penalidade sem redução? Não. Portanto, eu vou encerrar o julgamento. Muito bem. Julgamento encerrado. Voltamos aqui à pauta com o segundo processo. É o AIN 41-38708, Ser Química Indústrias, Comércio, Importação e Exportação de Produtos Químicos, processo de minha relatoria. Não temos também pedido de sustentação oral. Eu vou apenas registrar aqui solicitante ausente. Inicio os debates. E já anuncio aqui, este é um processo de 3 infrações, as 3 por força de creditamento indevido, em que a tônica da argumentação do contribuinte é tratar-se ele de adquirente de boa-fé de produto fornecido por terceiro que teve a sua
suas notas fiscais invalidadas ou consideradas inidôneas por força ali de suspensão ou cancelamento da sua inscrição estadual. Eu vou só lançar o voto no sistema. Este é um caso clássico de inidôneo em que se busca aferir se o contribuinte comprovou a contento a sua boa-fé. Eu vou registrar para que todos possam ter acesso ao voto. E, na verdade, se os colegas assim desejarem, eu posso ler o voto, mas acredito que seja dispensável a leitura total do voto. Posso, talvez, aqui fazer alguns comentários. Então, na verdade, a defesa ela não vai se bater no item 1, 2 ou 3, mas simplesmente vai se argumentar que se tratou ali de adquirente de boa-fé e se tentou comprovar esta boa-fé. Então, ali, como de costume, após o relatório, eu cito aqui a desnecessidade de se combater todos os argumentos trazidos pelo contribuinte, mas eu sempre ataco cada um deles. Dessas 3 autuações, cito aqui a necessidade do preenchimento simultâneo dos requisitos ali riscados pelo STJ, bem como pela nossa sessão temática de 29/5/2012, da Câmara Superior deste tribunal. E passo a analisar os elementos. Então, rapidamente, quanto aos documentos trazidos aos presentes autos, o contribuinte juntou elementos de prova ou outros documentos com valor probante bastante que lhe favoreça. Revisito o teor dos documentos, encontro e-mails evidenciando as transações, pedidos de compra, checklist de entrada, comprovantes de pesagem, notas fiscais e comprovantes de pagamento via TED. A meu sentir, os documentos, se não comprovam, são ao menos indícios da realização de tratativas comerciais. Eu cito aqui uma particularidade de que os e-mails acostados pela recorrente não comprovam a realização do negócio com terceira, mas são e-mails internos, enviados de um setor a outro, setor da empresa, ao exemplo do e-mail datado de 6/4/2016, as folhas 767. Cito aqui todos os e-mails encontrados nos autos, página por página, cito as extensões dos e-mails, @outlook.com, @wall.com, destinatários ali desconhecidos, enfim, mas de toda sorte, lidos em conjunto com essa relação de documentos que eu mencionei, eu entendo que eles evidenciam ali a ocorrência das operações. Então, eu entendo por cumprido esse requisito. Com relação à comprovação da regularidade da empresa fornecedora quando da aquisição das mercadorias, encontro ali o Sintegra, cito as páginas, cito a data do Sintegra, que é 18 de janeiro de 2016, ou seja, a época das operações. Entendo também, foi feita uma pesquisa ali do CNPJ, ou seja, cumpridos os requisitos à exigência do artigo 22A da Lei 6374 de 89. Com relação ao pagamento das transações comerciais referidas nas notas fiscais acostadas aos autos. Bom, esta é a questão aqui do meu voto, essencial do meu voto, em que eu entendo que os pagamentos não comprovaram a contento as operações. Eu justifico. Primeiro, eu cito aqui que o fato de, eventualmente, pagamentos via Cispag, PagFora ou TED, para mim, eles não são invalidados prima facie. Eles devem ser lidos aí em conjunto com demais outros documentos, quais sejam o que normalmente nós enfrentamos aqui, desde ata notarial, extrato bancário, comprovante da saída do dinheiro da conta do remetente do dinheiro, comprovante de recebimento do dinheiro da compra do recebimento do dinheiro pelo vendedor das mercadorias, enfim, eu sempre entendo aqui, já muito, esse tribunal também já chegou a esta formatação, de que meros comprovantes de transferência bancária não são suficientes para
efetivamente garantir a ocorrência das operações. Uma argumentação muito simples é que eu posso fazer uma TED agora, juntar esse comprovante, e daqui a 5 minutos eu desfaço essa TED, ou a pessoa me devolve o dinheiro, ou eu agendo e ela não se concretiza, ou por qualquer outra razão, isso pode acontecer. Portanto, nestes autos, eu encontro apenas comprovantes de TED, todos os comprovantes são TED, essa também é uma particularidade, e eu entendo que, isoladamente, eles não comprovam efetivamente os pagamentos. Então, eu coloco aqui, apenas lendo um parágrafo. Desta feita, depreendo que a ausência do extrato bancário, assim como em função da divergência dos valores encontrados em pedidos de compra, notas fiscais e comprovantes de pagamento realizados via TED, são razões fortes o suficiente a invalidar a comprovação dos pagamentos alegados, ao invés do quanto pretendido pela recorrente. Quanto a tais operações, data vênia, entendo por precária a comprovação dos respectivos pagamentos, como decido. Então, em verdade, também só justificando, há uma sequência de divergências entre valor constante do pedido, valor da nota fiscal e valor dos pagamentos. É uma coisa muito confusa, inclusive. Então, sempre há uma diferença, há uma argumentação que, eventualmente, houve diferença na pesagem do material, houve o estorno de outros valores, houve a compensação numa compra X por algo que foi a mais numa compra Y, ou que tenha vindo a menos numa compra Y. O fato é que o casamento, o cotejo entre os documentos não nos permite dizer, não, efetivamente este pagamento diz respeito a esta operação, que era neste valor descrito nesta nota fiscal, coincidente com o pedido de compra. Portanto, por essas razões, primeiro, porque as TEDs, os comprovantes das TEDs realizadas estão desprovidos de qualquer outro documento que os acompanhe, e segundo, pela divergência encontrada aqui entre pedido de compra, nota fiscal e valor de pagamento. Por essas razões é que eu entendo que não restou cumprido este requisito. Eu digo aqui que o STJ já fixou que somente o preenchimento simultâneo dessas condições é que poderia justificar o reconhecimento da boa-fé da contribuinte enquanto adquirente. Rapidamente falo sobre o transporte das mercadorias, e eu, pessoalmente, tenho essa posição de há muito, de que o transporte não se encontra no rol ali elencado pelo STJ, portanto, apenas traz um pouco mais de robustez ao contexto probatório, mas que não seria ali elemento mais que necessário. E, finalmente, com relação à confiscatoriedade das multas alegadas, eu coloco ali que eu sou sensível, particularmente sou sensível às multas exacerbadas daqui, a questão da teoria do stare decisis ali, especialmente contemplando os incisos 1º e 3º do artigo 927 do Código de Processo Civil, mas digo aqui que nos é proibido, nos é vedado pelo artigo 28 da nossa legislação contenciosa, afastar a lei válida, vigente e eficaz, ainda que eu me sensibilize aqui com os valores das multas serem ali, ou pelo menos se revestirem de caráter confiscatório. Finalmente, não foi mencionado, mas eu, de ofício, faço questão de fazer, e também em resposta à bem colocada observação da representação fiscal, no que diz respeito aqui à Selic. Os fatos geradores aqui deste auto de infração, eles ocorreram entre 31 de 8 de 2015 e 31 de 10 de 2016. Portanto, antes ali da vigência da Lei Estadual 16.497 de 17. Portanto, eu entendo imperiosa a aplicação da Selic. Então, eu coloco aqui, quanto à taxa de juros, por força da revisão da súmula 10 desse Tribunal de Impostos e Taxas, dado aos 9/6 de 22, deve-se aplicar a Selic. Menciono aqui, finalmente, são merecedoras de acato, pois as diligentes ponderações feitas pela representação fiscal, junto à sua petição trazida às folhas 1833. A imperiosa limitação dos juros incidentes no crédito tributário, lançado neste AIM 41387089, à taxa Selic. Portanto, senhores, entendendo, não tendo sido comprovada, ou pelo menos não tendo sido preenchidos todos os requisitos para a comprovação da boa-fé da recorrente, eu estou dando parcial provimento ao recurso ordinário com o fim
exclusivo de se aplicar a súmula 10 deste egrégio Tribunal de Depositários para limitar os juros incidentes no crédito tributário, incidentes nos tributos federais, à taxa Selic. Então, esse, como voto, eu abro o processo para discussão. Não havendo inscritos, então eu vou encerrar os debates. Me parece que a questão está muito clara. E eu passo a verificação de quórum, por favor. Doutora Daniela, apenas a verificação do quórum e já passamos aqui ao início, muito obrigado, ao início da votação. Muito bem, votação iniciada. Muito bem, votação encerrada. Então, eu formalmente anuncio que, com relação ao AIM 41.38.708, em que é autuado a Ser Química Indústrias, Comércio, Importação e Exportação de Produtos Químicos Limitada, prevaleceu aqui integralmente o meu voto, onde se foi dado parcial provimento ao recurso ordinário apresentado, parcial provimento apenas com a finalidade de se aplicar a súmula 10 para limitar os juros à taxa Selic. Esta decisão foi dada em unanimidade. Assim colocado, eu passo a encerrar o julgamento. Julgamento encerrado. E, portanto, eu dou por encerrada esta sessão de julgamento desta data, 11 de junho de 2024. Encerramos a nossa sessão às 9h12. Eu tenho que agradecer a presença dos meus colegas, agradeço ao doutor Samuel, à doutora Daniela, ao doutor Daniel, sempre bem-vindo aqui na nossa Câmara. Agradeço também à representação fiscal, que sempre nos apoia, nos ajuda muito aqui. Agradeço a todo o pessoal que nos deu suporte, cumprimento a todos que eventualmente nos assistam e peço, por favor, ao Oswaldo que encerre a nossa gravação. Oswaldo, muito obrigado. Eu peço, por favor, então, que proceda ao encerramento da gravação, desejando aí um bom dia, boa semana a todos.